Ótimo dia, pessoal! Vim aqui diretamente de São Paulo, porque eu não poderia perder a entrevista de hoje com a maravilhosa Alexandra Mendes. Ali, muito obrigada por você estar aqui. Hoje está começando o segundo episódio do Arquitetura que Abraça, com um tema, gente, imperdível. A gente já conversou no Insta sobre esse tema, mas os comentários foram tantos que a galera pediu bis. Então, a Ali veio novamente e vai ser um prazer fazer esse podcast com vocês. Número 2, olha só que tema interessante que a gente vai falar. Cada espaço, cada pessoa é um espaço, o que o perfil comportamental influencia na arquitetura comercial, não é mesmo, Ali? Conta pra gente um pouquinho de você, vamos nos... se apresente aí pro pessoal. Muito feliz em estar aqui, né, participando de algo que foi projetado, foi gerado aí no teu coração há bastante tempo. E meu nome é Alexandra Mendes, mais conhecida como a Ali, aquela que gosta de transformar vidas, que vive os seus dias literalmente focada em pessoas, em transformar resultados, e treino líderes aí já há mais de 8 anos. Eu trabalho principalmente liderança e propósito, e perfil comportamental é assim o meu queridinho, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, é algo que queima demais em meu coração, Mi. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Aproveita e já deixa seu arroba, qual o Instagram aí, que mudou. Mudou meu Fiquei arroba. sabendo que mudou o arroba, então, gente, fique atenta aí. É @ali.zmendes. Parei para pensar. @ali.zmendes. Ótimo. Então já sigam ela, gente. Lá tem dicas incríveis e lives. Daqui a pouco ela vai dar mais um spoiler aí do que ela tá aprontando por aqui. Bom, quero agradecer desde já meus patrocinadores, agradecer a Moviark, a Metalwork, a Vilark Arquitetura, que tem apoiado e abraçado essa ideia. Aqui a gente está na Habla FM, que é uma rádio que se importa com o empreendedor, e mais do que justo, a gente está aqui como escritório com esses parceiros que são especialistas realmente para atender os empreendedores brasileiros. Então, quero agradecer a Moviark, que o arroba deles é @move, MOOV, ARCH. Sigam lá, pessoal. Quero agradecer também a Metalwork, que o Instagram é @mwd.metalwork. E agradecer a Vilark Arquitetura, que é o meu escritório, que se escreve lá, VILARQ.arquitetura. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro bloco. Vida pessoal e especialização. Queremos saber, Ali, conte tudo sobre você, resumidamente, né? Resumidamente. O que foi que te levou para esse caminho de desenvolvimento humano? Através dos estudos de perfis comportamentais. Uau, o que isso surgiu como interesse para você e você se especializar e hoje já ter treinado mais de 1.500 vidas? Primeiro que eu era uma pessoa difícil de lidar, né, Mi? Tem que falar ao vivo isso, né? Mas pensa uma pessoa difícil, você pode multiplicar quantas vezes você quiser, você não vai chegar em mim, porque eu realmente era uma pessoa impossível de lidar. Eu Nossa. tinha desafios no meu relacionamento conjugal, tinha desafios com colaboradores, e na época eu não era gestora ainda, mas eu entendi que eu precisava de ajuda. O que foi muito difícil, porque na minha mente, naquele momento, eu já era muito boa, né, não precisava de ajuda nenhuma. Então eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal em 2008, porque na minha cabeça as pessoas que estavam ao meu redor é que estavam com problema, não eu. Mas todas as áreas estavam realmente bastante comprometidas, a começar pelo meu casamento. Então, eu comecei ali um processo de desenvolvimento, estudei e bebi de várias fontes, várias escolas, até chegar no coaching em 2016. Mas a principal área que foi impactada foi a minha área familiar. Porque eu e o meu esposo, quando a gente falar mais sobre os perfis, a gente é considerado perfis opostos. Então, quando as pessoas elas são muito diferentes, elas conflitam muito. E dentro da empresa onde eu trabalhava, era o Bradesco, eu não conseguia enxergar o ponto positivo nas pessoas que trabalhavam comigo. Imagina, né? Você me conhece só Nossa. agora, né? Você não sabia disso, Quem né? é essa? Quem, da onde, né? E aí eu comecei um processo justamente para me desenvolver. Na época, eu disse que eu não queria mais saber do banco, o banco não era mais para mim, o banco estava gerando um problema para mim. E eu comecei a me desenvolver, entendi que o problema estava comigo. Eu comecei a me desenvolver e tudo que eu aprendi eu fui aplicando com as equipes.
E ali dentro, realmente, do próprio banco, eu alcancei um cargo, principalmente na região que a gente morava, que era muito inédito para a mulher. Era uma região muito agrícola, muito masculina, eu diria dessa forma, e eu cheguei ao cargo de gerente geral. Então, a partir dali, realmente, foram resultados que não dava para entender o que estava acontecendo ali, mas era autodesenvolvimento puro, né? Começou em você, né, Ali? Começou em mim, não tem como ter sido diferente dentro da minha casa, né? Uau, que lindo! Gente, realmente, parece duas pessoas aqui, né? Quem conhece um pouquinho mais a Ali sabe quem é essa pessoa que ela citou, né? Nunca vi. Bom, e a sua trajetória é marcada por grandes resultados. Uhum. Inclusive, tem um recorde aí que você vai contar o spoiler já. Gente, ela, por onde ela passa, ela transforma não só vidas, o meio, todo lugar. Então, por isso, tem tudo a ver de estar aqui com a gente hoje. Eu transformo espaços, ela vai muito além, tem um propósito lindo. Bom, então você tem esses impactos, assim, bem fortes e poderosos nessas grandes empresas. Conta aqui pra gente, qual é o seu maior caso de sucesso? Então, eu costumo falar, né, quando eu comecei a atender empresas, a primeira empresa que eu atendi foi a Jeep de Jaraguá do Sul. A gente está aqui em Curitiba, né? Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é considerado uma cidade pequena, digamos assim, média, médio porte. Mas as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo de fato lá, porque é uma cidade que estava tendo um resultado muito representativo. E eles sempre ficavam, e eu atendo eles desde a época da pandemia, justamente no período em que as empresas estavam, todos nós, né, estávamos nos ambientando, eles começaram a obter resultados que começaram a chamar a atenção da própria fábrica, o que estava acontecendo a nível de gestão, de desenvolvimento das pessoas, e eles vinham com o histórico de ficar até o top 3 nacional. Mas, para nossa grata surpresa, Olha o spoiler! em 2024, a gente recebeu a notícia, fazem 15 dias, que eles são a concessionária top 1 a nível Brasil. Uau! E aí, não é só Arrasou! dentro da Jeep, na verdade. Eles vendem Jeep e Ram dentro da concessionária. Eles são dentro da campanha da fábrica, chama Campanha DNA, a top 1 nacional. Tanto a Jeep quanto a Ram. Uau, dá pra mandar seu slogan. Venha fazer a mentoria Kali e se Pode. torne o top 1 do Brasil, não é mesmo? Eu Que uso isso. lindo! Eu gosto de dizer que eu sou muito privilegiada, sabe, Mi? Tá aqui uma das minhas mentoradas. Eu sou prova disso, gente. E eu realmente eu sou muito privilegiada, porque as pessoas que me buscam, elas querem resultado. E quando uma pessoa quer para começar, ela é só fazer o que precisa ser feito e as coisas vão acontecer. Então, realmente é uma marca, assim, é um marco histórico, tanto para eles, para a cidade, para mim, enquanto treinadora, né? É uma Claro. felicidade gigantesca. Reconhecimento merecido, Ali. Parabéns. Obrigada. E é toda a equipe aí que confiou no Eles. trabalho dela, que ela é maravilhosa. Bom, ser líder não é um papel muito fácil. Muitas pessoas se sentem perdidas, profissionalmente, até mesmo quando está liderando pessoas, né? Esse é um desafio. Pensando nisso, teve algum momento da sua trajetória que foi decisivo, que você mudou a forma como você atua de mentora para ser uma treinadora de líderes? Com certeza. Para mim foi quando eu era gestora, na verdade. Recebi um feedback de um gestor que ele disse: "Ah, é muito difícil lidar com você". Na verdade, eu era funcionária dele, não era gestora ainda. Eu disse: "Como assim isso difícil, né?". Foi quando eu busquei o autoconhecimento e eu comecei a me desenvolver. Então, eu me tornei treinadora a partir disso que eu disse: "Espera aí, tem solução". Sabe aquele colaborador, Mi, que as pessoas, ninguém dá importância para ele, o gestor já tentou de todas as formas. É muito comum chegar para mim a seguinte situação: "Ale, mas eu já fiz de tudo, eu não consigo mais". Digo: "Não, vamos ver se realmente foram esgotadas todas as possibilidades", porque quando a gente fala até de perfil comportamental, talvez é só a comunicação desse gestor que não está chegando da forma adequada para o liderado. E aí ele traz comportamentos que são disfuncionais, que geram estresse, não só para o líder, mas também para a equipe. E a Sim. partir disso eu disse: "Espera aí", é como eu gosto de usar até o tema o termo que eu sou arquiteta também, porque é uma forma de colocar cada pessoa no seu devido lugar. Quando eu Ótimo. entendi que é possível colocar cada pessoa no seu devido lugar, para cada pessoa performar da melhor forma, foi aí que virou a chave. Que interessante. Então a gente vai muito mais além. É isso que o programa está aqui trazendo para vocês. A arquitetura que abraça é isso. Olha, a gente trazer outras especialidades para agregar na arquitetura.
E você é uma expert nesse assunto aí, já tá se autodenominando arquiteta de pessoas, por que não, né? Bom, eu quero agradecer aqui novamente a Moviar, que eles têm um lançamento incrível da cadeira Cavalete, a cadeira Artes. Gente, eu acabei de voltar de São Paulo. Tô assim, nossa, em êxtase de tanta novidade que tá tendo de tendência lá. Fui na Feira Revestir, fui na Cavalete, fui na Ripstein. Assim, voltei inspirada. Nossa, eu visitei o Casarão Doimo, que, gente, que lugar maravilhoso. Obrigada, Move, pelo convite e me dar essa oportunidade de me inspirar ainda mais. E vocês estão aqui com a gente, abraçando essa ideia. E em 40 dias eles vão receber esse super lançamento da Cavalete. Vale a pena conferir. Se você quer uma cadeira maravilhosa, com ergonomia, lembra nosso último podcast? A Cris veio aqui anunciar sobre esse lançamento. É só falar com eles. Então, vou passar aqui o telefone, você já tem o Instagram. Fala lá, chama a Liz ou a Júlia no 41 995059292. O lema deles é Mudando o Mundo, um móvel por vez. Então, aproveita, siga eles lá no Instagram. E vamos começar nosso segundo bloco. O que tem a ver, afinal, perfil comportamental com arquitetura comercial? Minha resposta aqui é tudo, gente. É tudo. A gente projeta espaço para pessoas e agora a Ali vai explicar mais o que são esses tipos comportamentais e por que é tão importante a gente pensar de forma estratégica o espaço próprio para cada pessoa. Ali, conta aqui pra gente quais são os principais perfis comportamentais. Se você se identificar, eu só lamento que é isso que vai acontecer a partir de agora. Como eles influenciam a forma e como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho. E já quero aqui pedir, pessoal, dúvidas, manda um oi, quer pedir beijo pra alguém, manda aí aqui na rádio, estamos ao vivo. E logo a gente vai responder as dúvidas de vocês e mandar aquele abraço. Eu sou apaixonada por esse tema, né? Você já ouviu falar 1000 vezes isso. Sim. E é verdade, porque as pessoas, elas se identificam muito, né? Então, vou começar falando dos perfis. O dominante. Quem é o dominante? Quem será? Dominante é aquela pessoa que gosta bastante de resultados, ela é focada em resultados. É uma pessoa que ela gosta mais de falar do que ouvir. É uma pessoa que é bastante ousada, competitiva. Ela, em alguns momentos, tende a ser mais agressiva, porque ela vai gostar ali de alcançar resultados mais rápidos. Vamos ver se as pessoas vão se identificando aí, Gente, né? Ou sou vão eu identificando todinha. alguém, né? Já tô me entregando. Então, dominante, gente, eu quero que se imagine uma pessoa que ela é dominante. Ela é acelerada, ela tem um ritmo bastante forte, eu vou dizer. Poucas pessoas, dos 4 perfis, é o perfil que tem um ritmo mais acelerado. E exigente, né, Ali? Bastante exigente, a régua lá em cima, é uma exigência, um grau de exigência muito grande, tanto com ela para com as pessoas que convivem com ela. Você já vai Jesus. começar a identificar pessoas aí, né? Então, é um grupo de pessoas que gosta mais de falar. Como que é a comunicação do dominante? Ele vai direto ao ponto. E por ir direto ao ponto, filtro. às vezes, deixa eu até puxar minha manga aqui, né? Ainda Sem bem que eu tô filtro. longe. Às vezes acontece deles agredirem as pessoas com as palavras, porque fala numa intensidade bastante grande, assim, bastante forte. Um dominante, você consegue identificar ele quando você olha para ele. É aquela pessoa que chega no ambiente e é como se chega eu vou usar um termo assim, um peso, mas é um peso de responsabilidade. Quando se tem algo que precisa ser resolvido de uma forma muito rápida, são os dominantes que tomam a frente e fazem isso com muita frequência, com muita facilidade. O dominante faz coisas que os outros perfis ficam... Como pode ter feito tudo isso? E a pessoa ainda está plena e está rindo, e os demais estão ali muitas vezes cansados. Então, vai percebendo se faz sentido, se você se identifica assim, ou talvez você identifica pessoas que são assim e que convivem com você. Dominantes. Quem são os influentes? É o segundo grupo de pessoas que também, assim como o dominante, gosta bastante de falar, ambos falam bastante. Diferença do dominante para o influente. O influente é aquela pessoa que ela vai dar uma volta de 3.000 voltas, de várias voltas, até voltar ao ponto, e ela volta e diz: o que eu estava falando mesmo? Se perdeu. Se perdeu no meio do caminho, né? Então, o influente é aquela pessoa que ela contagia o ambiente, ela chega num ambiente, literalmente ela chega chegando, ela gosta das pessoas.
Dificilmente você vai ver alguém que não gosta de um influente, não quer dizer que ele não arruma confusão às vezes, né? Mas é uma pessoa que ela tende a ser mais carismática, ela traz as pessoas, assim, ela é baseada literalmente, o foco dela são pessoas e conexões. A diferença da comunicação é que fica muito clara, tanto do dominante para o influente, que o dominante vai falar direto ao ponto e o influente vai fazer muitas voltas. Agora, imagina um dominante convivendo com um influente. Ambos falam bastante, só que o dominante, a tendência é que ele atropele o influente. Porque o influente ele vai ser mais, eu vou usar um termo assim, mais colorido, mais divertido. E o dominante, ele está focado ali naquilo que precisa acontecer. Vocês estão identificando as pessoas que convivem com vocês aí? Sim, totalmente. E ainda dá pra misturar, né? Dá para misturar. Mas calma, vamos terminar. Vamos Temos mais terminar a 2 explicação, porque tem perfis. mais dois. O estável, o grupo dos estáveis, é um grupo de pessoas que gosta mais de ouvir do que de falar. O foco do estável ele vai ser mais assim em trazer uma harmonia para o ambiente e também vai ser um grupo de pessoas que gosta mais assim de ser intermediador, gosta de ser aquela pessoa que vai conectar pessoas, que vai intermediar situações, mas ele gosta de um modo geral mais de ouvir do que falar. Então tende a ser uma pessoa mais reservada. É uma pessoa mais quieta, uma pessoa que é mais recatada. O estável é aquela pessoa que você abraça ele, você tem vontade de ficar naquele abraço. Você não quer mais sair daquele lugar. E também o estável, ele busca muito por segurança, por confiança. Da mesma forma que ele busca por isso, existe uma grande tendência de pessoas de fora vir e abrir o coração para o estável. Como ele tem essa característica de ser intermediador, as pessoas às vezes abrem o coração para um estável, e o estável, ele escuta aquilo e ele não sabe o que fazer com aquela situação. Tá, mas o que eu faço agora? Ele não pode falar para um nem para o outro, e ele não vai fazer isso, é uma pessoa muito leal, e às vezes ele gera, assim, até um desconforto, um estresse, porque ele diz, meu Deus, eu preferia nem saber dessa informação, não queria nem saber disso. Ele age pacificamente, assim, tentando amenizar e Mais passivo. colocar panos quentes. Não, pessoal, vamos aqui, vamos pensar, tem os 2 lados. Quando ele abrir a boca para falar, vai ser essa fala. Vai ser Vai ser assim, essa pra fala. ser paz, né? Panos quentes, ele gosta do passo a passo, ele gosta de previsibilidade. Então, se foi combinado algo com o estável e aquilo não acontece da forma que foi combinado, ele desespera, ele não estressa, ele desespera. E você, quando a gente leva, né, para ambiente de trabalho, é realmente. Deixa eu só caos. explicar o conforme para a gente entender. Por isso que eu falo que muitos conflitos eles são resolvidos quando as pessoas se compreendem. Uhum. Ontem eu ouvi de um gestor, Ali, não tem como, eu não teria alcançado esse resultado se eu primeiro não tivesse me conhecido, que é o que o Uhum. método do que eu aplico entrega. Se eu não tivesse me conhecido, como que eu ia compreender a minha equipe hoje? Então, imagina um estável, né? A pessoa que precisa da previsibilidade, Do passo a passo. precisa do passo a passo, Nesse nesse ritmo. ritmo, Ô, Jesus. com um líder dominante. Nossa. É um desespero, gente. Uhum. Tanto para o líder, que precisa que seja resolvido de forma rápida, quanto para o estável, que precisa de previsibilidade. Então, a comunicação desse líder dominante vai ser: faça isso. O estável recebeu, faça isso, mas faça isso como? Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso fazer agora? De que maneira que eu ajo? Ele não sabe o que fazer. E a maioria trava. Só que o gestor tem a percepção de que essa pessoa não faz porque ela não quer, mas não é porque ela não compreendeu o que precisava ser feito. Nossa. É um desafio Desafio. que, quando a gente compreende, na verdade se torna fácil, né? Mas Sim. é um desafio até compreender. E o último grupo são os conformes. A pessoa que tem alta conformidade são aquelas pessoas que gostam bastante de respeitar a regra, são pessoas que gostam mais de ouvir do que falar, assim como o estável, só que o estável é focado nas conexões, na harmonia. O conforme, eu vou até baixar a cabeça, ele tá com a cabeça baixada aqui, ó, e ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele vai fazer a tarefa, ele vai focar na tarefa. Só que se ele não tiver a quantidade necessária de informações, ele não consegue executar. Eu quero que vocês abram o coração, porque o grupo de pessoas que eu mais vejo sofrer
dentro das organizações e a nível, assim, pessoas individuais, né? Pessoas físicas me contratam e PJ, empresas também. Uhum. Mas seja um profissional liberal, alguém que me procura para desenvolver, quanto o grupo de pessoas que tem alta conformidade dentro das empresas tem uma tendência a ter um desafio enorme, porque o conforme ele está focado na tarefa. Então, ele tem uma tendência a ter dificuldade para se relacionar com as pessoas. E, de um modo geral, nós estamos vivendo uma era e um momento que o Instagram é necessário, que tudo é necessário e nada para. Uhum. O conforme é como se ele não conseguisse se encaixar nesse universo. É muito estímulo, né? E É ele muito estímulo. precisa daquele momento para absorver. A pessoa que precisa repousar, né? Para entender tudo. Que nem um filtro, decantar ali as informações diárias e processar isso internamente. E isso não significa que é errado, né, Ali? São Não. perfis diferentes, gente. Se você é um perfil, ai, tá querendo ser outro, a Ali vai falar disso melhor do que eu, dá zica. E a Uhum. melhor coisa é a gente se aceitar do jeito que Deus nos criou, porque aí Uhum. sim a gente vai ter um desenvolvimento de alta performance. O conforme é aquela pessoa dentro das empresas, por exemplo, que vai entregar uma planilha de forma rápida e excelente, no detalhe, eles são muito detalhistas. Agora, quando a gente não entende isso, quando nós, né, quando os outros perfis não compreendem, passam as informações pela metade, o conforme não consegue fazer, e é aquela pessoa que o líder e o gestor vai dizer assim: meu Deus, a pessoa, ela não faz, parece que é birra, mas não é, ele tem medo de errar. Então ele não vai executar. Eu tô aqui para dizer para você, ele não vai fazer. Entendi. Ponto. Ele não vai fazer, você como gestor e líder vai se estressar e corre o risco de perder talento, que é o que eu mais, assim, a minha bandeira, uma das maiores, é realmente reter talentos. Tem empresas que perdem talentos porque não sabem disso, Mi. Uau. E esse perfil é aquele que vai entregar o melhor, mas ele precisa de mais informações e Precisa de mais informação. tempo para isso, para ele fazer a planilha e te apresentar com eficiência. Esse ele tá focado na eficiência, né? Eficiência. E ele tem uma cobrança parecida com a do dominante, só que a cobrança dele é para que a tarefa saia perfeita. A Uhum, cobrança do dominante é que o resultado aconteça rápido. entendi. O influente está focado nas pessoas e conexões, o estável também, só que são ritmos diferentes. Só que Sim. agora imagine esse bolo aí trabalhando junto. Que é a próxima pergunta! Vamos lá! Na sua opinião, como entender esses perfis pode ajudar empresas a criar espaços de trabalho mais produtivos? É exatamente o que a gente estava falando. Um influente, ele precisa de um ambiente dinâmico. Ele não pode estar num lugar estático, que ele fique parado, por exemplo, atrás de um computador ou num ambiente que ele não consiga enxergar pessoas, não consiga enxergar uma alegria. É tão bonito aqui onde a gente está, né? É Sim, um tá ambi... lindo o estúdio O novo aqui que a Água tá influente gravando ama. hoje. Influente ama ambientes assim. O dominante, ele vai querer, ele precisa de um ambiente que seja mais, eu vou usar um termo assim, mais refinado. O dominante, ele é mais requinte, ele preza por aquilo que é excelente. Apresentável, né? Vamos falar assim. Quem tem um gostinho bom sabe. O estável vai precisar de um ambiente que seja mais aconchegante, um lugar onde ele se sinta à vontade. E o conforme, honestamente, para ele gosta das coisas muito clean. Ele não gosta de muita informação e de preferência, para não dizer com certeza precisa estar organizado. Não tem como o conforme produzir em um ambiente que não esteja devidamente organizado. Qual que é aquele perfil que não pode tirar as coisinhas do lugar? Que vinha te. Esse, Ah, eu o conforme. conforme. Se alguém da limpeza vem e muda. Desesperador, conforme não suporta, porque é como se fosse assim, as coisas são dele, ele não, ele existe ali como eu vou colocar assim, ele passa até por metódico às vezes. Se o copo dele estiver num lugar, ele tem que ficar naquele lugar, não pode retirar dali. Nossa, As interessante. pessoas estão se identificando, eu acho. Total, manda aqui pra gente. Quem se identificou aí, comenta, curte, compartilha. Manda aqui um beijo especial pra Ali. Fala, eu sou qual perfil? Qual que vocês estão se identificando? Ali, bom, essa pergunta aqui vai só reforçar, né? Falando assim, elementos essenciais para o ambiente de trabalho ser mais produtivo. É realmente o arquiteto, agora vai entrar minha área. A gente pensar e levar em consideração todos esses perfis. Porque não tem realmente como a gente projetar
pessoal de vendas são muito influentes. Um lugar cheio de baias isoladas. Não tem Uhum. como. Então, eu queria que você aprofundasse mais sobre essa questão, assim, quais são as características que, por exemplo, não vai potencializar esse perfil, né? Eu já dei aqui, falei do influente, né? Uhum. Se ele ficar naquelas baiazinhas com isolada divisória, já era. Ele pode até adoecer, na verdade, Mi. Nossa. Ele pode ir para um pico de estresse tão grande, porque ele é conexões e pessoas. Então, acontece, inclusive, de gestores pegarem um influente e dizer, não, esse cara aqui, ele está muito falante, deixa eu tirar ele daqui, colocam ele num ambiente como numa baia, por Tá exemplo. atrapalhando a equipe, Ele né? está atrapalhando a equipe, realmente vai ser aquela pessoa que sai, quer ir pegar um café, quer conectar com outras Vai pessoas. Ele precisa conversar, disso. vai ter a troca. Ele precisa disso, Mi. É o que, sabe? É a motivação dessa pessoa. Tirou ela e colocou numa baia, esquece, pode até adoecer. O inverso, pega um conforme que ele fica mais quieto, mais recatado ali, ele é mais introvertido, e o gestor quer colocar ele numa linha de frente. No meio da Como numa galera. recepção. Não, você tem que desenvolver a tua fala, você precisa ser mais comunicativo ou mais comunicativa. É a mesma coisa, é um risco muito grande, porque a pessoa ela precisa ser muito diferente de quem ela é. Nossa. Então, ela precisa fazer um esforço muito grande. Não quer dizer-me que cada perfil possa se desenvolver, mas as características naturais, quando a gente consegue encontrar e associar o ambiente do trabalho ideal e também os perfis, potencializa demais a produtividade. Sim. Demais e demais mesmo. Então, por exemplo, um dominante, ele precisa estar num ambiente de trabalho que ele tenha autonomia e liberdade para circular. Uhum. Já o estável é aquele perfil que ele precisa ter, assim, um ambiente que ele é aconchegante. Se colocar ele numa baia, ele vai ficar. Ele não teria, assim, um problema. Mas se ele estiver num ambiente que é como se fosse, assim, no meio de eu vou usar um termo, assim, um salão que tem muitas pessoas, ele não consegue ser produtivo. Nossa. Porque é muita informação ao mesmo tempo. Eu tive o caso de uma recepcionista que ela precisou fazer uma segunda tarefa, que era ela precisava de mais atenção ali. Ela não conseguiu ser produtiva, porque ela ficava numa linha de frente, a todo momento chegavam e interrompiam ela. O estável não pode ser interrompido. Nossa. Porque ele perde toda a linha de raciocínio e ele tem que voltar do início, então ele perde em produtividade. Olha só, gente, que interessante. Então, não adianta só saber de arquitetura, tem que saber de pessoas. Você está projetando para pessoas. Então, faz toda a diferença você fazer um layout estratégico, levantando dados, contratando a área aqui, já vou fazer uma merchan, para saber entender a sua equipe, qual é o perfil comportamental que tem dentro da sua equipe. E assim vai ser muito mais fácil de designar o local, as funções, né? E aí, chama a Vilar, que a gente vai fazer isso com ousadia. Bom, Ali, eu quero aqui trazer mais para o contexto atual, né? Hoje, depois da pandemia, a gente tá com mais questão de trabalho, modelos híbridos, né? E flexíveis. O que você acha, assim, a liderança pode se adaptar a esse novo cenário sem perder eficiência e conexão com o time? Como é esse desafio? Porque, às vezes, o pessoal vai para casa e abusa, né? Vamos falar a verdade. Se fala de pessoas que trabalham home office. Isso, em casa híbrido, às né? vezes Tá. vai para o escritório, Às outros vezes lá e dias. às vezes aqui. Como que o líder pode... qual que é uma dica que ele tenha... O que ele tem que fazer para não perder essa conexão quando eles estão em home? O dominante, tá? Digamos que esse líder tem um colaborador que é dominante. Ele precisa deixar esse colaborador à vontade. Se ele ficar pressionando, ou até eu vou colocar um termo, e é um desafio, tá? Eu sei que tem muito líder que tá assistindo que vai querer me bater depois. Depois você fala comigo, direto comigo. Eu quero comprar essa briga, tá? O que acontece? Você vai ter ali, não pode pressionar o dominante, porque só um dominante vai bater de frente com o outro. Dois bicudos. Tem que deixar ele à vontade. Se ele se sentir pressionado, é um risco, inclusive, da empresa perder ele. E o fato dele ter essa flexibilidade é uma coisa que o dominante gosta, na verdade, tá, Mi? O dominante ele pode até produzir mais nesse formato que você está falando. O influente pode também, porque... Você quer fazer uma pergunta? Não, é porque o dominante precisa de liberdade, né? Liberdade. Então, ele poder escolher o dia que ele vai trabalhar, da onde ele vai trabalhar, ele vai desenvolver muito melhor.
Olha só, que legal. Então, é deixar essa liberdade com responsabilidade, né, Ali? Claro, claro, porque o que que acontece? Se ele entende que ele tem essa autonomia, ele, no cargo que ele estiver, ele vai tomar aquilo como sendo, eu vou usar o termo, o chefe. Ele vai entender como sendo o dono da empresa. Entendi. E como ele tem muita facilidade para produzir, para alcançar resultados grandes, ele vai. É aquele colaborador que vai ter um resultado excelente num dia, ele pode até descansar no outro, sinceramente, Mi. Uau. Porque ele faz muito em um dia, só Ele que ele não vai performa. descansar, gente. Não, Ele é não vai. dominante, ele não vai, mas eu tô dizendo que ele até poderia, Ele já cumpriu. porque ele já cumpriu com excelência e muito mais do que talvez até a própria equipe toda. Eu tenho casos assim que Uau. acontece, porque o dominante ele tem uma força de produtividade. O influente gosta também dessa liberdade, dessa autonomia, de poder ir e voltar, só que o gestor precisa ter um acompanhamento, porque o influente ele se perde nas atividades. Tem que supervisionar um pouquinho E mais. se ele estiver, por exemplo, no home, por isso que eu perguntei se tu falava específico de Home, home, aham. né? O home, ele tem, dependendo de como que é a rotina, olha isso, gente, a gente tá falando de profissão, de resultado, mas a rotina dele dentro de casa vai influenciar diretamente e pode impactar de forma negativa na produtividade. Porque ele talvez ali não teve a organização necessária que o influente precisa ter para poder executar os trabalhos. Muito interessante, Ali. Tem pesquisa que afirma que um espaço bem projetado nos influencia e aumenta o nosso potencial de produtividade 60% mais. Se o influente estiver num ambiente que vai influenciar de forma negativa, ele não vai produzir. E não é só ele, todos nós. Se a gente não está num lugar projetado de forma que aumente o nosso desempenho, a gente não produz mais. Então, fica a dica aí, pessoal. Um bom espaço influencia e aumenta a produtividade. Aumenta e muito. E o estável, ele tende a ter um desafio para, eu vou usar o termo, aceitar essa rotina de uma hora estar aqui e outra hora estar ali. Ele não é tão dinâmico, né? Ele gostaria de estar mais ou só lá, ou só, por exemplo, só na Escolhe. empresa. Escolhe o que é melhor para você, home Entendi. ou aqui na empresa, né? Agora, se realmente precisar fazer isso, a minha sugestão é que tenha, assim, uma planilha de acompanhamento e que ele saiba com antecedência o que vai acontecer na semana, porque tem atividades que são bem dinâmicas, Sim. que fazem momentos diferentes, não é? Por exemplo, um dia em casa, outro dia no trabalho, é esporádico. Uhum. Estável não gosta disso. Ele tende a não ter uma boa produtividade, inclusive por conta dessa situação. E o conforme é a mesma coisa. O conforme, ele gosta de ter o lugar, a mesa dele. Imagina, por exemplo, assim, uma mesa onde mais que uma pessoa usa. O conforme não vai se sentir à vontade. Porque ele gosta de ter o lugar da caneta dele, a agenda dele, o computador dele. Alguns, eles vão até um ponto deles mesmo fazer questão de limpar. Porque eles gostam do ambiente preparado por eles. Do jeito deles. Do jeitinho deles. Chega nesse nível, assim. Nossa. Então, ficar, por exemplo, estar em casa e estar na empresa é um desafio para eles. Agora, época de pandemia. Quem mais sofreu? Dominante e influente. Com certeza. Quem ficou mais à vontade por ficar em casa? Estável, E perfil conforme. estável e conforme. E aí, quando a gente teve a volta, a gente viu o impacto do retorno. Sim. O influente e o dominante estava em casa, meu Deus, não vejo a hora, preciso voltar, né? Sim. Agora, o estável e o conforme estavam naquela situação, sério que eu tenho que voltar. E o conforme, Ali, ele, assim, se adapta bem? Ou ele também é igual ao estável? Não, escolhe e aí eu vou fazer meu papel no lugar já definido, sem essas alterações, né? De preferência, escolhe. Ele- De preferência. Ah, tá. Ele até faz, mas ele precisa entender. Ele precisa ter clareza. Agora, quem não suporta esse movimento foi combinado isso e saiu disso, É o é o estável. estável. Mas o conforme, por exemplo, se combinou com ele, amanhã então você pode ficar em casa, tá? Você vai fazer home, vamos dizer que foi isso, com o conforme. Aquele que é o da regra, né? Sim. De manhã, 8h30, o chefe liga e diz assim, então, a gente teve uma demanda aqui, vou precisar que você venha para a empresa. Vai para a listinha negra. Acabou. Acabou a confiança. Quando ele perde a confiança em alguém, existe um Nossa. risco muito grande para reconquistar essa pessoa que é conforme. E ele tem um apelido, Mi. Será que eu posso falar aqui ao vivo? Fala. Conforme é visto e tido, né, como uma pessoa que ela é meio ranzinza. É difícil de lidar.
Mas é porque, na verdade, gente, ele tem regras muito claras. E quando as pessoas quebram as regras com eles, eles têm muita dificuldade para se abrir novamente, para que essa pessoa possa provar que foi só um equívoco, por exemplo. Por isso que eu digo que é um perfil que sofre muito, na verdade. Imagina. Eles acabam sendo chamados, né? Vistos dessa forma, mas na verdade é só o comportamento deles, né? E tem outro apelido aí. Quem que é considerado crica? O conforme também? Uhum. E, Ali, assim, bem rapidinho pra gente. E quando mistura, né? Você vai fazer seu perfil lá e vê. Eu, por exemplo, sou dominante com influente, gente. Olha ali, a briga interna constante. E como que faz, hein, Ali? Eu brinco que é uma saladinha, né, de fruta ali. A gente precisa realmente entender. Tem pessoas que, por ter na combinação de perfis que a gente considera opostos, é aquela pessoa que às vezes ela se sente acelerada e ao mesmo tempo ela quer descansar. Então, se a gente tiver um dominante estável, porque talvez as pessoas foram se identificando com mais que um, né? Sim. Elas podem ter até uma combinação de 3. E aí é um desafio tremendo, porque uma hora a pessoa quer fazer de uma forma e outra hora ela quer fazer de outra forma. Mas quando ela compreende quem ela é de verdade, quais são as características naturais e o que que ela precisa desenvolver, gente, é o resultado como aquele que a gente acabou de compartilhar, né? Você é um exemplo, o que a gente falou da Jeep é outro exemplo. São pessoas que elas potencializam aquilo que elas já têm, natural, e destravam aquilo que elas não têm, que todos os perfis têm, tá? Pontos a desenvolver e pontos fortes. Mesmo sendo uma saladinha mista, organizando dá tudo certo, Tudo né? Ali? certo. Quando alinha os ponteiros, as pessoas voam. E eu sou a prova disso. Ali, muito obrigada, assim, pelo seu compartilhar esse conhecimento. Acho que faz muita diferença. Não só para mim, como arquiteta, para pensar no espaço e entender esses perfis, mas todo mundo que tá ouvindo a gente, tá se identificando aqui. Logo, logo, vou mandar um beijo pra galera. Tá bombando aqui hoje, tá bombando o programa. Quero só fazer uma pausa rápida, agradecer aqui a Metalwork, a serralharia artística. Se você quer o melhor acabamento com uma solda perfeita, gente, eu super recomendo. E assina embaixo, eles têm um material excelente. E em breve vão ter um lançamento com um site com muitos produtos. E você tá precisando de algum produto deles, só fala lá com a Angélica, no WhatsApp 41 98497 5787. Segue eles lá no Insta, vale a pena, eles são lindos. Amo demais. Beijão, queridos. Agora vamos pro terceiro bloco, já quase finalizando. Quem sabe faz ao vivo! Claro, o dominante tinha que ter aqui Express do 220, né? Eu coloco os convidados lá na linha de frente aqui, né? Tadinho, tem que ver agora os perfis deles. Não, vamos conversar isso melhor, isso. né? Nós Eu vou vamos falar ter que sobre pensar isso. melhor sobre isso. Mas, assim, é um bate-papo bem rapidinho. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí você vai responder uma palavra. Ok. Ou, se precisar, bem pouquinho, uma frase pra explicar. Então, vamos lá. Preparada? Uhum. Então, vamos lá. Uma palavra que defina a liderança pra você. Servir. Uau, verdade. Uhum. Concordo. Um erro comum que as empresas cometem ao não considerar os perfis comportamentais nos ambientes de trabalho. Colocar a pessoa no lugar errado. Verdade. Isso traz um impacto negativo, né? Perda de colaborador também. Puxa vida, é verdade. Uma característica essencial para entender diferentes perfis em uma equipe. Uma característica essencial, precisa querer, na verdade, Mi. Porque eu já atuei com empresas que Não querem. o dono até queria, mas a equipe ainda não estava no time para Acho que acessar. pra tudo, né, Ali? A Uhum. gente tem que querer, tá disposto, né? Uhum. É o ingrediente. Um livro, filme ou série que você se inspire de referência pro seu trabalho. Livro, Uma Vida com Propósitos. Com certeza. Quem foi mentor dela é aqui o primeiro que a gente lê, gente. Não tem como. E se você pudesse dar um conselho rápido para alguém que acabou de assumir um cargo de liderança, qual seria? Conheça a sua equipe. Com certeza. Contrate a Ali, gente. Essa é a minha dica. Por favor. Então, agora vamos ver os comentários da galera aqui. Um momentinho pra gente mandar aqui. Maria Inês, trabalhar com perfis diferentes é uma arte, com certeza. Bem esclarecedora a entrevista. Obrigada, querida. Vamos lá ver. Fábio Nasceu. Eu tenho um irmão que é conforme, mas é porque ele tem TEA. De São Paulo, obrigado pela sua mensagem aqui, interação. Várias pessoas
Aqui, nossa, interagindo, meu Deus, vamos lá. Tem o pessoal do Boqueirão, do Pinheirinho, Paranaguá, São Paulo. Gente, que lindo! Estamos aqui com muitos ouvintes. Deixa eu ver quem mais. Centro Cívico, Chapecó. O pessoal aí, a gente acabou de falar de vocês aqui. Larissa, um abraço para você que tá ouvindo a gente. Todo mundo aqui que tá ligadinho na Habla FM com o podcast Arquitetura que Abraça, entrevistando a Alexandra Mendes. E agora o nosso bloco de despedida. Ai, gente, passa muito rápido. Que delícia de entrevista. Bom, que conversa incrível, Ali. Obrigada mesmo por você estar aqui. E eu quero que você agora olhe para a sua câmera, vamos lá, e dá um recadinho especial para quem está te ouvindo. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu quero dizer que, independente do momento profissional que você esteja, seja como líder, seja como gestor, ou seja como profissional mesmo, alguém que está ali debaixo de uma liderança, você primeiro precisa se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você tem a oportunidade de mudar o mundo, o seu mundo e o mundo das pessoas ao redor de onde você está. Uau, isso mesmo. Muito obrigada, Ali. Bom, vamos lá. Quero saber agora um spoiler. Qual que é o que você está aprontando? Tô sabendo de mentorias, mudanças de logo. Conta mais aí, o povo quer saber. Esse momento de você se divulgar, reforçar sua logo, desculpa, seu Instagram, e contar pra gente as novidades. O que você está aprontando? Então, a gente tem lives todos os dias, diário de segunda a sexta-feira, pelo meu @ale.zemendes, parei para pensar. A nossa logo a gente está fazendo a gente está reformulando. Nós temos aí em andamento a mentoria MPO, que é uma mentoria onde as pessoas descobrem o seu perfil também e descobrem o propósito de vida. Ela traz ali orientação profissional, vai trazer um destravar na tua área, independente se você está na área do teu propósito ou se você vai precisar fazer transição de carreira, você vai ter certeza nessa mentoria. A Mi fez ela de forma individual, eu faço de forma individual, mas também faço em turma. Eu fiz turma duas vezes, né? Exatamente. Pra garantir, gente. Eu falei, não, vamos lá de novo, eu preciso entender melhor. E eu tenho as minhas pupilas, que é a forma que eu chamo, né, carinhosamente, as pupilas e os pupilos que já fizeram, eles fazem novamente. É porque não deu certo na primeira vez? Não! É porque realmente é uma descoberta muito profunda, onde as pessoas têm a oportunidade de se reinventar. Ou talvez a pessoa já está no propósito e ela só vai se posicionar, como a gente está vendo acontecer diante dos olhos agora mesmo. Então, é assim, é um processo, gente, que traz muito direcionamento, traz resultados reais, como a gente compartilhou. Eu sigo atendendo as empresas, né? As empresas realmente têm sido, assim, um presente muito grande, porque ali a gente consegue... Imagina se uma pessoa sendo treinada, ela tem resultado. Imagina dentro de uma empresa onde várias, né, a partir do gestor e os colaboradores, eles vão sendo treinados. Ali a gente tem como potencializar o resultado em tantas vezes mais. E é isso que está acontecendo tudo aí. Gente, eu sou a prova viva. Fiz realmente 2 vezes, porque é muita coisa. Então, a gente tem que ter um tempo, assim, para maturar e estruturar, porque a gente sai de lá com um propósito de vida definido, que é esse objetivo, né, Ali? E pra gente poder fluir no que Deus criou a gente. Então, assim, refiz mesmo e já tenho vontade de fazer mais. Agora só tenho que agora pôr em prática tudo que eu aprendi. E tá hoje aqui, gente, é uma prova disso, um resultado tirando um sonho do papel. É só o começo. Então, se você tá precisando realmente entender o seu propósito e precisa entender a sua equipe, Alexandra Mendes é a melhor para indicar, não tenha dúvidas. Bom, eu quero aproveitar e falar da Vila Arque Arquitetura, o meu escritório. Eu sou arquiteta e especialista em projetos comerciais e corporativos da Vila Arque Arquitetura. Nosso slogan, de fato, é abraçar o sonho do empreendedor brasileiro. E, gente, isso faz toda a diferença. Agora, com 2 vezes sendo pupila da Ali, eu tenho mais expertise para entender os perfis e fazer um espaço adequado para o seu negócio. Quer alavancar seus negócios? Venha conversar comigo. A gente vai fazer um layout estratégico para aumentar as suas vendas e a produtividade dos colaboradores. Isso é resultado garantido, gente. E como uma boa dominante e influente, eu não posso falar.
Ah, deixar de falar, né? A gente tá com uma missão que a galera aqui do Dominante Arrégua lá em cima. Missão dada é missão cumprida. Eu quero bater o recorde nacional do BNI Vitória. Eles têm um recorde que, numa reunião, levaram 72 convidados. E o escritório, esse mês, um mês muito especial, mês das mulheres, estamos aqui com a Ali. Essa rádio é feita pela Roberta, outra mulher maravilhosa. Por mim, como host, e uma equipe enorme que tá aqui. Gente, vocês não sabem os bastidores. Depois a gente tem que mostrar isso, que é muito legal. De mulheres trabalhando aqui em conjunto para um propósito maior. E esse é o meu propósito. Eu quero bater o recorde nacional do BNI Brasil com 77 convidados no dia 27 de março. Uma quinta-feira, 6h30 da manhã. Eu sei que é cedinho, gente, mas é para fechar negócio. Então vai ser um prazer ter você lá. Peço para seguir minhas redes, @vilark.arquitetura. Lá tá no link da bio o formulário para você se inscrever. E eu conto com a sua presença. Vamos juntos celebrar essa data tão importante, tá bom? E já estamos encerrando. Muito obrigada aqui pelo convite. E quero anunciar que dia 26, olha só, véspera do aniversário, a Ali conhece, eu vou estar nada mais, nada menos que a maravilhosa Dani Nogueira. Ela é uma fotógrafa. Nossa, fotógrafa. Podemos chamar ela de nossa pupila também da Ali, de marca pessoal. Gente, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E a Dani, ela transcende isso. Ela pega a tua essência e transforma, nossa, num diamante, assim, que você vai pro mundo com outro nível, né, Ali? Verdade. Ela é prova, a pupila da Ali. Então, assim, vai estar imperdível essa entrevista no dia 26. E acompanhem aqui, sigam a gente, comentem, compartilhem. Manda essa entrevista para um colega que eu tenho certeza que alguém está precisando descobrir o perfil comportamental. Muito obrigada, Ali. Um beijão, agradeço o seu tempo, agradeço a Habla FM por essa oportunidade incrível. E até mais, aquele abraço!